Paz, esperança, renovo, meus irmãos. Nós vamos continuar falando sobre Jeremias no capítulo 18, do verso 1 ao 6. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias por parte do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele um outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Na semana passada, a gente viu a importância da cerâmica na história da humanidade e a beleza e a utilidade dela para os povos antigos. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho do que Jeremias viu quando ele desceu à casa do oleiro. Primeiro ele viu um vaso arruinado, Algo saiu errado. O vaso que o oleiro estava fazendo se estragou na sua mão. Jeremias sabia tudo sobre isso. Ele sabia que havia vaso ruim, havia vaso danificado, homens e mulheres com impureza, com pequenos defeitos, trincas, que resistem na mão do divino oleiro. Dia após dia, Jeremias convivia com pessoas inúteis, imperfeitas, que transformavam as suas vidas em recipientes danificados, que não podiam reter vinho, não podiam reter água, não retiam, né, a palavra, não retiam uma moral. Ele convivia com essas pessoas. Uma falha no processo fez com que a vida dessas pessoas se tornasse sem movimento, inconstante, alienadas. Entenda bem que a falha vem do vaso, não vem do oleiro. Tem que ficar bem claro, senão fala assim, Deus falhou. Não, a falha vem do vaso, tá? E o profeta tinha outras palavras para descrever isso: pecado, rebelião, vontade própria, desvio. Ele, porém, nunca tinha presenciado uma ilustração tão perturbadora dessa realidade. Jeremias continuou olhando ali para aquele trabalho do oleiro. O que é que esse cara vai fazer agora? Ele devia estar pensando, né? Ele vai chutar roda, vai sair gritando, xingando tudo, falando que não devia, falar assim, esse vaso, isso que não dá certo, né? Joga o vaso, o barro ali para os cachorros e joga tudo para lá. Eu vou comprar outra marca de barro porque isso aqui não serve. O que será que esse homem fez? Nada disso. Ele não fez. Ele catou aquele mesmo barro e começou a fazer dele um outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Deus amassa, pressiona, estica, comprime. O trabalho da criação, então, reiniciado, hábil, de uma forma paciente. Deus não desiste de fazer bons vasos. Ele não joga fora o vaso danificado. Ele, usando uma linguagem diferente, ele é como assim, as tempestades são um triunfo da arte. É na tempestade que as coisas bonitas aparecem. Tem uma técnica japonesa, não sei se você já ouviu falar, chama kintsugi, que repara a porcelana quebrada. E elas acabam ficando muito mais valiosas do que quando elas estavam inteiras. Eles catam aquela peça, uma xícara, aqueles potezinhos bonitinhos que eles têm assim, às vezes quebra, a pessoa tem muito apreço por aquilo e eles levam para um artesão. Normalmente se jogaria fora, mas eles levam para o artesão e o artesão pega um verniz polvilhado com ouro e vai colando toda aquela peça.
e ela fica absolutamente linda, fica cheio de veias douradas e dá um novo significado para aquela peça. É uma peça única. Ela deixou de ser aquela peça que você comprava assim, sabe? Vai lá num real e tem um monte, e se torna uma peça única, especial. Nessa mensagem nós encontramos esperança e advertência de mão dada. Não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel. Deus prossegue em duas direções. Jeremias 18:8. Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No entanto, se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que eu houvera dito lhe faria. Verso 10 do capítulo 18. Nenhuma previsão é ruim, é tão definitiva em sua condenação que não possa ser modificada. Uma postura diferente muda resultado, gente. Postura diferente muda resultado. E também é verdade que uma promessa divina, gente, uma promessa divina, uma promessa que Deus tem para você de salvação eterna, não é um salvo-conduto, não é uma permissão, não é uma carta branca para você fazer tudo que você quer. E até as coisas erradas. Vou para o céu, então? Não, não é isso. Não é uma carta branca para fazer tudo que é errado. Tá entendendo? O barro pode frustrar a intenção do oleiro, fazer ele mudar de ideia, assim como a qualidade do barro determina o que o oleiro pode fazer com ele. Entende? Também a qualidade de uma pessoa determina o que Deus pode fazer com ela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existem pessoas que se recusam a responder, a participar voluntariamente e se envolver nos propósitos modeladores de Deus. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Jeremias 18:12. Será que as pessoas se sentem prisioneiras das condições em que vivem, então simplesmente tentam fazer o melhor ou tentam fazer o pior? Com que acreditam, porque elas acreditam que não pode mudar, que as coisas não podem mudar. Jeremias não concorda com esse fatalismo, as coisas não podem mudar, porque ele continuou pregando. Porque se ele concordasse, as coisas não mudam, ele parava de pregar. Ele simplesmente fala assim, então não muda, por que eu vou falar? Eu vou ficar na minha casa, tranquilo, e viver minha vida. A visita à casa do oleiro e o sermão sobre o processo de fabricação do vaso são apresentados para fazer com que as pessoas sejam sensíveis ao Deus que misericordiosamente tenta moldar as suas vidas a fim de torná-las úteis e belas. Nesse cenário, mesmo os seus juízos são vistos como atos de misericórdia. A desobediência, a descrença que o povo atravessaria num período aí que o mal reinaria soberano, foi um período caracterizado pela queda de Jerusalém, o exílio babilônico, mas esse povo não foi descartado. Jerusalém caiu, eles foram exilados, mas eles não foram descartados. Eis um dos mais poderosos sermões de Jeremias. Sua ilustração tem chamado a atenção de pessoas de fé por toda parte. Duvido que você não ouviu um sermão sobre a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Uma das razões da sua eficácia é o fato que Jeremias viveu aquilo antes de pregar. Pois nenhuma obra de criatividade, profecia ou arte é poderosa se antes não se formar aqui, no interior. Aquela figura que foi talhada por longo tempo no íntimo de Jeremias. A primeira palavra que ele recebeu de Deus foi: antes de eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Jeremias 1:5, nós já falamos disso. O verbo formar é yatzar. No momento que Jeremias está pronto para apresentar uma imagem, mediante o qual o povo fosse capaz de compreender a sua relação com Deus, ele vai à casa do Yotzer, que é o oleiro.
A primeira palavra que Jeremias aprendeu e que o ajudou a compreender a sua própria vida foi Yatza. É a palavra agora usada para levar pessoas a entender também a sua própria vida. Deus moldou Jeremias. Deus está moldando as pessoas. Ele é o oleiro, ele é o Yotzer. Minha vida, na sua vida. Ele é formando cada um de nós numa roda de barro. Formando nossa vida, nos moldando. Jeremias prega o que viveu, prega o que experimentou. Toda a verdade deve ser vivida pessoalmente para ser completa, para ser autêntica. A verdade de que Deus nos molda, de que nós somos formados por eles, foi vivida por Jeremias desde o princípio lá atrás. E ele foi e provou isso em detalhes. Ele girou na roda do oleiro antes do seu nascimento. Para Jeremias, nenhuma palavra tinha mais significado do que essa, formado por Deus. Aqui eu quero fazer um corte e falar para você. Salmo 139. Substância informe. O Senhor me viu substância informe. E todos os meus dias estavam contados diante do Senhor. A palavra não me veio à boca, o Senhor já conhece toda. Formado por Deus. A experiência do profeta era de que a vida foi moldada pelo trabalho criativo de Deus. Gente, se você acha que o ser humano é criativo, dá uma olhada para trás. Bem, primeiro, o celular que está na tua mão, o computador que você está na frente, a televisão que você assiste, o livro que você lê, o quadro que está pendurado na tua parede, é fruto da criatividade de homens e mulheres. Se você acha que o ser humano é tão criativo, então imagina Deus. Ele é muito mais criativo, não é? Nós não somos só um aglomerado aleatório de células, mas nós somos moldados, formados por mãos amorosas e hábeis. Nós não somos só uma substância cheia de potencial, aguardando o momento oportuno para poder explodir, né? De livre e espontânea vontade, né? Mas não é isso. Nós somos importantes para Deus. Nós somos moldados para propósitos divinos. A vida de fé tem uma dimensão fortemente física. Ser um cristão tem muito a ver com a nossa carne, com o nosso tempo, com o nosso espaço, com as nossas coisas materiais. Isso implica ser colocado na roda ali do oleiro, gente, para girar, ser transformado por inteiro em algo útil, em algo belo. Então, quando perdemos a beleza e a utilidade, nós somos moldados novamente. Você não é jogado fora, você é moldado novamente. Só que o processo é doloroso. O processo é doloroso, porque daí o barro tem impureza e precisa ser tirada. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, vale a pena. A imagem que Jeremias traz pra gente, do oleiro, mostra no que a gente vai se transformando dia após dia, quando a gente submete a nossa vida a esse Deus criativo e misericordioso. Nossa vida se transforma em objetos de cerâmica que possibilitam o surgimento de uma nova civilização. Aqui Jeremias chamou de povo de Deus. Jesus chamou de reino de Deus. Agostinho, um grande pensador, denominou cidade de Deus. Não mais cada um por si e o maligno por todos. Nós somos recipientes, regiões do ser, nas palavras de Heidegger, nas quais o amor, a salvação e a misericórdia são conservados e compartilhados. Tudo se encaixa e faz sentido no agora. O formato da criação, o formato da salvação, a mão modeladora de Deus. Deixa Deus moldar você. Se o vaso precisa ser quebrado, deixa quebrar. Garanto para você que vai valer muito a pena.
Deus abençoe sua vida.